Pela manhã nós terminamos o capítulo 5 de Lucas e hoje nós estaremos começando Lucas 6. Eu vou ler os primeiros 2 versículos, depois os irmãos deixem a Bíblia aberta, que nós estaremos caminhando verso a verso desse trecho, do 1 ao 11. Vou ler do 1 ao 2 agora. Diz assim: Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua. O texto diz assim no título da minha Bíblia: Jesus é Senhor do sábado. Um dos principais conflitos, e a gente que tem aqui acompanhado toda essa série em Lucas, a gente pegou desde o início do capítulo 1 de Lucas, e a gente vai perceber que um dos maiores inimigos, um dos maiores opositores de Jesus eram os fariseus. E você vai perceber que um dos maiores problemas deles com Jesus era que eles achavam que a todo momento Jesus estava transgredindo a lei do Antigo Testamento. Contudo, um dos pontos mais polêmicos era a questão do sábado, porque eles não abriam mão do sábado, e vocês vão perceber que Jesus faz cura no sábado, permite que os seus discípulos comam no sábado, Jesus faz milagres no sábado, Jesus faz muitas coisas que eles entendiam ser um absurdo no sábado. Por isso que se você ler Lucas, Mateus e Marcos, todos eles colocam logo no início do Evangelho uns embates entre Jesus e os fariseus acerca do sábado, para mostrar que esse era um dos pontos onde eles tentavam a todo momento pegar um probleminha de Jesus. Mas você vai perceber que o título já nos deixa claro o que essa passagem vai mostrar. O título diz: Jesus é Senhor do sábado. Nós falamos sempre isso aqui aos domingos: Jesus é Senhor da nossa vida, Jesus é Senhor de tudo. E agora o título diz que Ele não é Senhor apenas da minha e da sua vida, Ele é Senhor também do sábado, que os judeus entendiam como o dia de descanso que Deus havia preparado no Antigo Testamento. Mas você percebe que agora o texto passa, nós estávamos no capítulo 5, onde Jesus falava acerca do jejum. Ele está caminhando com os seus discípulos pelas searas, e de repente os discípulos sentem fome, vão até as espigas de milho e começam a colher com as próprias mãos. E o texto diz que eles colhiam e debulhavam com as mãos. Debulhar é esfregar, para que saia toda aquela casca e que pudesse se alimentar. E lá em Deuteronômio, vou ler, os irmãos não precisam abrir, Deuteronômio 23, 25, dizia assim, Deuteronômio 23, 25, Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterá foice. Então o que a lei dizia? Olha, se você sentir fome e estiver numa seara que ainda que não seja sua, mas sentiu fome, pode colher do pé a fruta, ou o grão ali, ou o milho, e se alimentar dele, porque você está passando necessidade. Contudo, entretanto, todavia, não vai também dar de malandro, pegar uma foice e fazer uma colheita e levar para casa. Não vai ali montar uma cesta básica numa seara que não é sua. Era isso que a lei dizia. Mas ainda assim, os fariseus se perguntavam: tudo bem, a lei permite fazer isso, mas será que no sábado é permitido matar a fome? Deixa eu já te adiantar o que vai acontecer. Aos olhos dos fariseus, você tinha que morrer de fome, mas não podia pegar nada no sábado, porque o sábado era o dia do descanso. Não importa, estou morrendo de fome, morre, mas não faz nada no sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Você vê, eles eram tão legalistas, como a gente falou de manhã, eles eram tão religiosos, como algumas igrejas se comportam, que eles entendiam o seguinte: olha, não pode trabalhar. Logo, se você arranca a espiga do pé, ou pega qualquer fruta do pé, você está colhendo. E colher é trabalho. Aí eles diziam assim: olha, quando os discípulos esfregam, como diz aqui, debulhavam com as mãos, quando eles tiram a casca, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão moendo. E moer é trabalho. Então eles iam
exageradamente além do que a letra mandava fazer e ficavam só esperando uma oportunidade de pegar Jesus. Então o que eles estão dizendo? Olha, Jesus, os seus discípulos estão fazendo trabalho. E o Senhor não diz que é rabi, o Senhor não diz que é mestre, o Senhor não diz que toma conta, que é o Senhor de todas as coisas. Por que o Senhor não toma nenhuma atitude? Olha aí os crentes aí, ó. Olha o que os crentes estão fazendo, né? Como assim, o mundo faz o que quer, né? Faz o que quer, anda como bem entende, peca quando quer. Aí basta que o crente dê uma escapadinha, uma escorregadinha, acordou um dia de mau humor, aí diz, olha lá, Jesus, ó, o que o crente está fazendo? O Senhor vai permitir esse negócio? Olha lá, diz que é teu servo, diz que é lá da igreja congregacional de Andorinha. Mas era mais ou menos isso. Então eles se colocam diante de Jesus. Vamos seguir. Versículo 3 diz assim, respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tende lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes, Filho do homem é Senhor do sábado. Então Jesus vira para aqueles homens que o interrogavam e dizem assim, olha, vocês se julgam sabedores da verdade, vocês se julgam melhores do que todos os pecadores, vocês se julgam superiores aos demais, inclusive a mim, Jesus, e vocês são ignorantes ao ponto de não terem lido que o que Davi fez quando estava com fome? Davi não pegou uma espiga qualquer de milho. Davi com os seus companheiros invadiu a casa de Deus, entrou no templo, foi lá no pão da proposição, que eram 12 pães que ficavam em cima da mesa a mesa dos pães, que representavam cada tribo de Israel. Aqueles pães ficavam ali, de frente do Santo dos Santos, na presença da Arca da Aliança, quase, né, dividido apenas pela cortina, e Davi entra, invade, não só pega, como come e ainda distribui para o pessoal que estava com ele. Então Jesus diz, olha, vocês não lembram o que Davi fez quando estava com fome? Aquele pão só era lícito depois de uma semana, o pão ficava dormido, uma semana no sábado o pão era trocado. Então quando trocava, os sacerdotes podiam comer, só eles, e dormido. Davi entra, toma a frente dos sacerdotes e diz, comerei. Comerei porque o intuito maior da lei, a gente estudou isso aqui de manhã, o sentido maior da lei é misericórdia, é amor ao próximo, é compaixão, é alimentar o faminto, é cobrir o que está passando necessidade, é ajudar aquele que chora, é estender a mão para aquele que passa problemas, é abrir o coração e abraçar aqueles que estão passando dificuldade. Então Davi invade, toma o pão e come. Aí Jesus diz, não é possível, vocês se acham tão sabedores da lei, estão me interrogando e nunca leram? O que Jesus está dizendo é, se Davi entendia que a lei abria exceções para que o ser humano não morresse de fome, quanto mais eu, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, o Senhor, ele diz no final, do sábado. Você imagina como isso gerava uma ira, uma contenda nos religiosos, um fervor dentro do coração deles? Porque olha só, Jesus tinha arrogado para si autoridade para perdoar pecados. Quando Jesus diz para o paralítico, olha, perdoados estão os seus pecados. Aí eles dizem, quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado? Aí Jesus diz, vocês não estão satisfeitos com isso não? Então vou dizer paralítico, levante-se e anda, para ver que eu tenho autoridade no céu e na terra. Aí Jesus já tinha feito isso, Jesus já tinha comido com pecadores e bebido com pecadores, que também quebrava a liturgia dos fariseus. Agora Jesus não só, entre aspas, fere o sábado, como diz para eles, olha, eu sou o Senhor do sábado. Quem diz o que pode e o que não pode no sábado sou eu. Quem diz o que faz e o que não se faz sou eu. Quem dita a regra aqui sou eu, não são vocês. Vocês acham que são senhor de alguma coisa, mas quem manda sou eu. E não é assim? Às vezes a gente acha que é senhor da nossa vida. Aí ele vem e diz, quem manda sou eu. Às vezes a gente acha que tem controle sobre algum aspecto de Jesus. Nessa área aqui da faculdade, sou eu que vou escolher. Aí ele vem e manda, diz, não, quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Quem diz o que você vai fazer sou eu. Às vezes a gente cria, e eu falava isso com os jovens aqui sexta-feira, na reunião de jovens, a gente cria aquele príncipe encantado, as meninas criam. Os meninos imaginam a princesa, e aí Deus diz, não,
É esse que eu quero. É essa que eu quero. Deus vai e faz um rebuliço, muda tudo e diz, não é aquele que você imaginou que seria, vai ser quem eu quero. E é assim que Deus faz, porque Ele é Senhor. E às vezes a gente acha que Ele é Senhor só da nossa vida espiritual. Quando eu chego domingo na igreja, Jesus vira meu Senhor, pastor. Mas da porta para fora ali de segunda-feira, Ele não é mais meu Senhor. Querido, Ele manda em tudo. Ele manda até no fio de cabelo seu, até a planta dos pés, Ele manda. Ele manda em tudo. Então Ele olha, aí você fica imaginando como que aqueles religiosos se colocaram. Imagina você entrando numa igreja hoje, aonde, vamos falar do nosso contexto, para não ficar falando da igreja dos outros, aonde o pastor se acha o cara, o dono, ele que dita as regras, ele que diz o que acontece. Aí Jesus diz, tu não é dono de nada, o dono da igreja sou eu. Tu não é dono desse povo aí, o dono dele sou eu. Tu não salvou ninguém que está sentado nesse banco, quem salvou fui eu. Tu não fez nada para ganhar a salvação deles, quem ganhou fui eu. Imaginou a cara e a postura de um religioso que não quer largar de jeito nenhum a posição dele de dono da igreja quando Jesus fala, eu sou o dono. A última palavra é índia. Eu que digo o que vai acontecer e o que não vai acontecer na igreja. Eu digo como a igreja tem que ser conduzida e se portar. Eu digo o que se canta, o que se prega, o que se faz. Mas alguns pastores acham que são donos da igreja, né? E aí você imagina a cara de alguns pastores, e aqui é dos fariseus, ouvindo isso. Você vai ver o que vai acontecer. Eles vão enlouquecer. Mas, voltando para cá, Jesus diz, olha, Davi comeu. E vocês acham que se Davi fez, eu não tenho autoridade para fazer? Mais na frente ele vai dizer assim, aqui está quem é maior do que Davi. Mais na frente ele vai dizer assim, Davi, quando profetizando, disse de mim, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por escabelos dos meus pés. Então o próprio Davi, quando faz menção dele, Jesus diz, me chama de Senhor. Então você vai imaginando, os fariseus completamente idólatras, completamente religiosos, achando que eram donos da lei, donos da religião judaica, eles entendem que Jesus está tomando lugar acima de Abraão, porque Jesus está descumprindo a lei de Abraão. Agora Jesus está tomando partido acima de Davi, porque Davi transgrediu para comer o pão e ele diz, eu mando no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então o que Jesus está dizendo é, olha, eu não vejo nenhum problema nisso, porque na verdade o que vocês estão fazendo é uma tradição, vocês estão distorcendo a Bíblia para o seu bel prazer. Como eu disse de manhã, alguns irmãos distorcem o jejum, porque é muito mais fácil parar de comer 2 dias, sabendo que daqui a pouco, quando eu abrir a geladeira, minha geladeira vai estar farta, eu vou poder saciar a minha fome, do que fazer um jejum que a gente leu em Isaías, que é amar o oprimido, amar o pobre, ir atrás daqueles que estão passando necessidade, acolher em casa aqueles que não têm onde ficar, cuidar das viúvas, se compadecer dos órfãos. E falando de órfãos, eu lembro que ontem eu brincava com o Sandro acerca disso, eu já falei um pouco disso aqui, quero repetir. Nós somos rápidos em criticar, e eu também critico, a adoção de crianças por casais homossexuais. Eu critico e também acho que eles não deveriam adotar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, igreja brasileira, igreja congregacional. Quantos crentes você conhece que adota criança? Quantos casais você conhece aqui dessa igreja que já se dispôs a adotar uma criança? Queridos, a gente tem que repensar. Quantos órfãos estão chorando? Quantos órfãos estão passando necessidade? Quantos órfãos estão lá comendo mal, dormindo mal, sendo maltratados? E que igrejas, ou melhor, famílias evangélicas poderiam abraçá-los, poderiam recebê-los? Olhe sobre isso, meus irmãos. Medite sobre isso. Claro, faça apenas o que Deus te mandar. Mas eu queria te exortar a pensar sobre isso. Queria te exortar a meditar acerca disso, porque isso me incomoda. E eu creio que se Deus assim permitir, o farei, adotarei. Sabe por quê? De nada adianta a gente apontar o dedo se a gente não olha para o nosso umbigo. Quantas famílias abastadas. Estou dizendo que você precisa ser rico, não, porque todo mundo sabe que não precisa ser rico para ter filho. Todo mundo sabe disso. Quantas mesas aonde come um poderia comer 2? Mas a gente é mais fácil falar, olha que absurdo, os homossexuais estão adotando, também acho um absurdo. Mas o que nós, igreja brasileira, temos feito para mudar essa realidade? O que os crentes que eu e você conhecemos têm feito? Vamos falar real? Nada. Muitas das vezes, nada. Grande minoria faz a diferença. Mas vamos voltar para cá? Vamos lá. Então Jesus diz que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que toda a autoridade foi dada nos céus e na terra a Ele, que Ele é um com o Pai, logo Ele mandava no sábado. E o texto segue e diz assim, versículo 6, tem um título na minha Bíblia, o homem da mão ressequida.
sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Então, passou-se uma semana. Sábado anterior, Jesus estava andando, colheu espigas e teve ali um enfrentamento com os discípulos. Os fariseus, que no jejum tinham apontado o dedo para os discípulos e falado: olha, seus discípulos não jejuam nunca. Os mesmos fariseus apontaram o dedo para os discípulos e falaram: seus discípulos estão trabalhando no sábado. Agora mais um sábado acontece e diz: sucedeu, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se, permaneceu de pé. Vamos parar aqui. O conflito agora toma proporções maiores. Se até então eles estavam só apontando para os discípulos, agora o texto diz que eles estão na espreita mesmo. Eles estão ali na esquina, olhando na frecha da porta. E olha que coisa louca, eles estão dentro da sinagoga, aonde era o culto judaico. Jesus estava se ensinando, ou pregando, como estou fazendo aqui nessa noite. E em vez de estar ali meditando, pensando, comparando o que Jesus estava pregando com a Bíblia, trazendo aquilo para si, refletindo acerca das suas vidas, que é o que eu creio que os irmãos estão fazendo aqui, os fariseus estavam assim: vamos ver se ele vai fazer uma cura. Queridos, isso é demoníaco, isso é ridículo, absurdo. Os camaradas estão ali parados, até então eles tinham atacado os discípulos, agora eles vão no mestre, focam em Jesus e dizem: vamos ver, hoje é sábado, vamos ver se ele vai ter coragem. No sábado ele já pegou espiga. No sábado, ele já sentou com pecadores. Agora, vamos ver o que ele vai fazer nesse sábado. Não é possível. Não é possível que ele vai ter a coragem de fazer uma cura. E aqui, deixe-me fazer um parênteses e falar. Às vezes a religião toma tanta conta do nosso coração. Toma cuidado com isso. Às vezes a religiosidade, sabe? A religiosidade toma tanta conta do nosso coração que a gente começa a limitar Jesus. Vamos ver se Jesus vai perdoar aquela pecadora ali. Não é possível. Vamos ver se Jesus vai salvar aquele traficante ali. Vamos ver. Não, aquele traficante não pode. Cuidado com isso, queridos. Isso, se a gente não tomar cuidado, penetra no nosso coração. Não é possível que Jesus vai curar aquele ali, vale nada. Pecador, cachaceiro, Jesus vai curar. Cuidado com isso, queridos. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós éramos esses que estávamos lá fora perdidos e que os religiosos falavam assim: para aquele ali não tem jeito não. Nem Jesus cura. Nem Jesus conserta. E Jesus consertou a mim, a você e a todos que estão aqui nessa noite. Então, cuidado para que a religiosidade, para que a nossa tradição, como os congregacionais, não limite o agir de Deus ao ponto de falar que Ele não pode curar, libertar, transformar, converter fulano, ciclano ou beltrano. Cuidado. Claro, nós temos limites que entendemos que a Bíblia nos impõe, como hoje estudamos aqui alguns limites. Mas Deus é livre, soberano, poderoso para curar, libertar e salvar quem Ele quer. Quem Ele quer, chamar quem Ele quer. Não é o meu padrão, não é o nosso padrão. Não é. Até porque se fosse o padrão de cada um aqui, eu creio que talvez eu não estaria, vocês não estariam. Se dependesse do meu padrão de santidade, ia ser complicado. Se dependesse do meu juízo, porque eu julgo aquilo que vejo. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Mas Jesus conhece o interior e Ele sabe quem é quem Ele quer chamar, quem Ele vai chamar. É com Ele. Então, cuidado. Eram os fariseus. Será que Jesus vai curar no sábado? Não é possível. Cuidado, que às vezes a gente fica tanto tempo na igreja que a gente começa a querer também se colocar nessa condição aqui de fariseu, de limitar o poder de Deus. Não faça isso, querido. Isso é um grave pecado. Então, qual era o entendimento deles? Olha, só se pode fazer milagre no sábado. Só se pode fazer. Comer não. Comer passa fome. Mas só se pode fazer milagre no sábado em caso de vida ou morte. E um homem com uma mão paralítica, com a mão ressequida, não era nada
urgente. Então, né, poderia falar, olha só, irmão, volta na quinta-feira aqui, quinta que é o culto de libertação aqui nessa igreja. Volta na quarta, que quarta que é o culto da família. Pastor, ora pela minha família. Não, só quarta. Porque quarta é o culto da família. Deus só opera quarta para a família. Libertação só quinta. Queridos, é ridículo isso. Ridículo. Entraram por aquelas portas, nos pediram ajuda. Nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos Jesus. E Ele opera de segunda a segunda. Ele opera todos os dias, toda hora. Mas os fariseus esperam e dizem, não, esse camarada pode esperar até domingo que vem. Pode esperar. Pô, chegou ontem, já quer sentar na janela? Espera até domingo que vem. Hoje é dia de ceia. Não interrompa o mestre. Mas Jesus vai e se coloca na frente. Jesus nessa hora parece até que ele é ousado. Até então a gente não tinha visto muito Jesus tomar essa atitude meio que, até um pouco agressiva mesmo. Jesus se torna, bota sua autoridade, como ele tinha dito com o homem, levanta, eu te mando, ele diz com o homem paralítico. Com o leproso, ele toca no leproso e só diz, quero que você seja curado. Com o paralítico ele diz, eu te mando, levanta. Agora ele parece que também toma a frente e o texto diz assim, conhecendo os pensamentos, é a terceira vez eu acho que em Lucas que a gente lê isso, que Jesus conhece o pensamento. E aqui isso também sempre me causa um pouco de temor, de terror, porque de novo a gente pode enganar, colocar um paletó bonito e enganar, mas o texto diz, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus toma a dianteira e fala assim, é isso que vocês estão pensando? Vocês estão aí só esperando para ver se eu vou fazer? Então olha o que eu vou fazer. Jesus diz para o homem, levante, vem para o meio. Não fica aí no cantinho não, vem para o meio. Quero você aqui, no meio da tempestade. Quero você no meio do deserto. Quero você aqui no meio, que eu vou mostrar quem é o Senhor do sábado, quem é que manda. Então, Jesus manda aquele homem levantar e, de novo, tenta fazer essa imaginação, tenta elevar sua mente para aquele lugar e imaginar como é que a cara daqueles camaradas devia estar vermelha. Como é que eles deviam estar ali irados, mas irados mesmo. Não é possível. Eu não falei que ele ia fazer? Imagina aquele burburinho, aquele converso, cutuca de cá, e o texto segue, e olha o que Jesus vai fazer. Vamos seguir. Versículo 9 e 10. Então disse-lhe Jesus a eles, que vos parece? O camarada está em pé, no meio do culto, no meio da sinagoga. Jesus para tudo e diz, para de ensinar, chama ele e fala, fica em pé. Aí Jesus larga o camarada em pé, imagina ele, ali naquela situação. O pessoal raivoso de um lado, Jesus do outro, ele no meio. Jesus larga ele em pé, vira para os fariseus e diz assim, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus joga no ar a pergunta. E essa pergunta até criança saberia responder. Mas os fariseus estavam tão enraizados com o pecado, tão presos à sua religiosidade, à sua maldita religião, que olha o que acontece. Eles não respondem, eles ficam calados. E tem um ditado popular que diz quem cala consente, não é? Eu acho que foi mais ou menos aqui que começou esse ditado, talvez. Ao 10 diz assim, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Os fariseus e os escribas, como eu disse, batiam no peito e diziam, eu conheço a lei. Eu sei quem é pecador, eu sei quem é santo, eu sei quais são os rituais para purificar um homem, para viver afastado desses pecadores aí fora. A gente tem que viver aqui no nosso clubinho gospel. Eu sei todas as regras. Mas eles não sabiam fazer ou dar as respostas mais simples, que se eu perguntar para uma criança que está aqui no culto hoje, ela vai saber responder. Jesus pergunta, Jesus os expõe, porque quando Jesus faz a pergunta, Jesus coloca eles em evidência. Jesus diz para eles, olha, responde para todo mundo que está aqui o seguinte, já que vocês conhecem muito do sábado, o que é lícito fazer no sábado? É lícito fazer o bem ou o mal? É lícito salvar ou destruir uma vida, ou deixá-la perecer? Queridos, qualquer pessoa em sã consciência diria, faz o bem, Jesus, salva, cura, liberta, nós queremos ver a operação, nós queremos ver o milagre. É hoje, não tem dia ruim para o Senhor, o Senhor nunca chega atrasado, é agora. Aqueles homens calam, com quem dizem, se nós respondermos não, nós ficaremos totalmente
desacreditados diante do povo. Mas se nós dissermos sim, faça o bem, nós estaremos concordando com esse que diz que é o Filho de Deus, nós estaremos concordando que ele é transgride o sábado. Então você vê, Jesus os coloca numa sinuca de bico, da qual eles não teriam como sair. E o texto de Marcos diz que Jesus olha ao redor, indignado, é essa palavra que Marcos diz, e entristecido por causa daquele pecado daqueles homens, e Jesus surpreende a todos com a palavra, estende a mão. Aí de novo, eu já fiz esse paralelo aqui várias vezes, mas você vê, Jesus não faz show, Jesus não se promove, Jesus não faz campanha de libertação, Jesus não perde dinheiro, Jesus não fala, enfim, não pergunta se ele é membro da igreja, não pergunta se ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. Jesus não pergunta nada disso. Jesus não está preocupado com nada disso. É claro que ser membro de uma igreja, ser fiel, tudo isso é muito bom. Faça, se assim não fizer, você está em desacordo com a palavra de Deus. Mas Jesus não quer saber disso. Ele cura independente de quem somos. Ele cura independente do que fazemos. Ele morreu na cruz quando nós não éramos nem nascidos. Se ele tivesse que esperar cada um daqui da gente nascer para morrer na cruz depois, não ia morrer nunca. Vou esperar o pessoal lá de Andorinhas nascer, vou esperar eles fazerem um negocinho de bom, aí eu morro por eles na cruz, né? Porque, aí a Bíblia diz que ele morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Ele diz que foi o justo pelo injusto, é isso que a Bíblia diz. Como é isso? Como é isso? Porque ele sabia que se esperasse alguém aqui nascer e fazer algo que merecesse o céu, ele não ia morrer nunca. Ele não viria nunca, porque ninguém pode merecer o céu. Aí ele vem e diz, eu pagarei por eles, eu morrerei por eles, eu ressuscitarei por eles, eu estarei à destra do Pai intercedendo por eles. Não tem show, não tem glória. Jesus, apesar da glória ser dele, ele não se exalta, ele não busca glória, ele não usa isso para autopromoção, ele não faz nada, ele simplesmente diz, estende a mão. Nós já vimos vários milagres aqui desde que o Lucas começou. Nós vimos o leproso, nós vimos Jesus expulsar demônio, nós vimos a cura do paralítico. Ninguém aqui viu Jesus se promover. Ninguém viu Jesus aqui pedir alguma coisa em troca. Ninguém viu Jesus aqui fazer exigência. Pai, isso que eu vou fazer isso para você. Ele faz, ele salva, ele cura. E depois ele diz, agora me sirva. Agora se arrependa dos seus pecados. Agora me obedeça. Agora cumpra os meus mandamentos. Agora se una a uma família chamada igreja. Mas Jesus não fica. Ou alguém aqui, Jesus já fez chantagem para alguém aqui. Ou Jesus já visitou alguém aqui e ficou falando, se fizer isso, eu faço isso. Se eu fizer isso, eu não faço. Não existe isso. Ele vem e faz, ele opera. Ele tem poder. Voltando para cá, então Jesus olha ao redor, fica indignado e expõe a perversidade daqueles homens. Expõe a perversidade, porque o que eles queriam era o mal daqueles homens. Eles preferiam que aquele homem ficasse com a mão ressequida do que Jesus fazer um milagre. E se Jesus nunca mais visse aquele homem? E se aquele homem nunca mais tivesse a oportunidade de ver Jesus? E se hoje é o domingo em que Deus escolheu para que você escute falar de Jesus? Por isso que a gente não deve deixar a oportunidade passar. Por isso que a gente não deve perder culto. Por isso que a gente não deve deixar de convidar as pessoas. Convide. Chame, porque se for aquele domingo, nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos, mas sabemos que independente do domingo que as pessoas entrarem por aqui, Jesus tem poder para curar. Independente se a igreja está cheia, vazia, independente se é terça ou quinta, Jesus tem poder para curar. Independente se a reunião é na casa, independente se é o grupo Davi, Jesus opera, queridos. Não limite Jesus e não deixe de convidar. Pode ser o dia. Era o dia desse homem. E os camaradas queriam que ele deixasse para depois. Deixa para depois. Não é risco de vida. Quem diz o que é risco de vida ou não é Jesus. Quem diz quando a minha vida e a sua acaba é Jesus. Quem diz quando é o dia que ele vai dizer vem, é ele. Nós fazemos planos. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Faça planos, não tem nada de errado nisso. Planeje. Mas a última palavra é sempre dele. Se ele falar é hoje. Nunca deixe para amanhã, gente. Nunca deixe Jesus para amanhã. Nunca abra a mão de um culto, de uma reunião. Nunca abra a mão da presença de Deus por coisas banais.
Nunca abra mão de uma leitura bíblica em casa, de uma oração em família. Nunca abra mão de uma reunião familiar. Porque você não precisa do pastor não, queridos. Na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, na sua casa, pode ser o dia que Jesus vai curar a sua mão ressequida. Se eu puder estar lá, será uma bênção, ficarei muito feliz. Mas você não precisa de mim, tu tem o Espírito Santo que habita em você, tu tem a palavra de Deus que é viva e eficaz. Não deixe para amanhã. Voltando para cá, então Jesus manda ele estender a mão, o homem faz e a mão foi restaurada instantaneamente. Versículo 11. Mas eles, olha só, se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam a Jesus. Jesus disse assim, olha, o que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la se perder, perecer? Porque Jesus sabia que no seu íntimo, aqueles que se diziam cumpridores da lei, aqueles que se diziam pastores, presbíteros, enfim, líderes da igreja naquela época, eles estavam, olha só, eles estavam condenando os discípulos porque colheram espigas, estavam condenando Jesus porque curou a mão de um paralítico ou de alguém que tinha uma deformidade, mas no seu íntimo, eles estavam cogitando como matariam Jesus. É isso que o versículo 11 está dizendo. Eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam. E você vai ver mais na frente, nós vamos ver no decorrer do Evangelho de Lucas, eles vão planejar a morte de Jesus. Você entende como que o pecado cega o ser humano? Você entende como que o pecado destrói a mente do ser humano? O camarada, ele está acusando Jesus de fazer ao bem, dizendo que esse bem era para guardar a lei, mas o que ele está fazendo no fundo, é pensando em tirar a vida de Jesus. É isso que ele está pensando em fazer. Você vai ver uma outra passagem, se não me engano, de Paulo, aonde os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, não, acho que eram os sacerdotes, estavam acusando Paulo do sinédrio, e eles dão um tapa no rosto de Paulo. Aí Paulo diz assim, vocês que me acusam de transgredir a lei, estão me esbofeteando? Vocês que dizem que guardam a lei, estão transgredindo ela e batendo no meu rosto? Paulo joga na cara deles a hipocrisia deles e diz, olha, vocês são muito hipócritas. Vocês têm 2 pesos e 2 medidas. E não é isso que Deus quer. Então, eles discutem e você vê como que o pecado degrada o ser humano. E eu queria fazer uma aplicação desse versículo, e é o seguinte. É um grave sintoma. Um grave sintoma de que algo está errado com a alma do ser humano quando ele prioriza coisas materiais ou tradições humanas no lugar das coisas espirituais. O que eu estou querendo dizer? Esses homens estavam com as suas almas extremamente perdidas, negras, imersas no pecado, porque eles priorizavam uma tradição humana em detrimento de uma cura de Jesus. Então, cuidado quando você entrar na igreja, ou quando você começar, eu também me coloco em primeiro lugar, a supervalorizar tradições humanas ou coisas materiais acima de bênçãos espirituais, acima do Senhor Jesus, acima da cura, acima do poder dele. Cuidado, isso é um sintoma de que a sua alma, ou de que a alma do ser humano está muito distante da palavra de Deus. Porque é inadmissível que alguém que diz que tem o Espírito Santo, de alguém que diz que crê em Jesus, coloque acima de um bem a tradição, acima de um bem a religiosidade, acima de um bem coisas materiais. Isso só demonstra, queridos, que o que habita no coração daquela pessoa, você pode ter certeza, não é o Espírito de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de Jesus que diz que nós devemos amar o pobre, que nós devemos dar a outra face, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não é o Evangelho de Jesus. Desconfie de alguém que faz isso. Desconfie de alguém que não se alegra com a bênção do irmão. Desconfie com alguém que não tem um coração desejoso de ver pessoas entrar por essas portas. Desconfie de alguém que não tem vontade de falar do amor de Jesus. Desconfie.
Desconfie de alguém que vem para a igreja para buscar somente o seu bem, o seu querer, o seu encher, e não está preocupado com o irmão que está sentado do seu lado do banco. Desconfie, porque algo está de errado com essas pessoas. Para terminar, queria fazer 4 aplicações rápidas. Primeiro, nós vemos aqui que os fariseus e os religiosos davam excessiva importância para as coisas banais, coisas que para Jesus não fazem importância. Como nós falávamos de manhã, naquilo que nós evangélicos podemos divergir, devemos divergir em amor. Aquilo que não fere os pilares da nossa fé, nós aceitamos em amor. Mas você vê que os fariseus e os religiosos, eles estão preocupados com os mínimos detalhes e com as coisas mais banais. Eles preferem passar por cima do amor, mas eles não abrem mão daquilo. Então, de manhã nós falávamos disso e terminamos até a escola dominical falando isso. Independente de como pensamos ou entendemos, nós terminamos num ponto que nos une: o amor de Cristo Jesus pelos nossos irmãos. Ponto. Segunda aplicação: Jesus defendeu os discípulos. Você percebeu aqui que Jesus se coloca de pé e defende os discípulos. Então, queridos, descanse no Senhor. Eu não sei que acusação você tem sofrido. Eu não sei que tipo de provação e de tentação você tem passado. Mas entenda uma coisa: Ele é o nosso general de batalha. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o nosso que batalha a nosso favor. E Ele não perde batalha. Descanse nele. Ele é o nosso advogado fiel, ele não perde causa na justiça. Ele é aquele que intercede à destra do Pai. Ele é aquele que toda vez que o inimigo se levanta para nos acusar, estende a mão e diz: aqui, Pai, foi por eles que eu morri. Aqui, Pai, eu paguei o preço na cruz. Foi por eles, foi para aqueles pecadores lá da igreja de Andorinhas. Foi por eles. Toda vez que Satanás se levanta e diz: olha, a igreja de Andorinhas tem um monte de falha, Jesus diz: mas foi por eles que eu morri. É aquela igreja que eu estou santificando. É aquela igreja que eu estou purificando. É aquela igreja que eu estou trabalhando. E é ela que eu vou buscar naquele grande dia. É ela. É a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Independente da denominação. Independente de ser pentecostal ou tradicional. É ela que Jesus vai levar para o céu, queridos. É ela. Então, descanse no Senhor. Não sei que tipo de acusação, mas eu sei que nós temos um defensor maior de todos os defensores. Terceira aplicação: apesar de ser domingo, já discutimos isso no estudo de quinta-feira, não guardamos mais o sábado. Hoje o nosso dia do Senhor é o domingo. Então hoje é domingo, é o dia do Senhor. É o dia que nós separamos para Ele. Por isso que nos reunimos de manhã, à tarde passamos com a nossa família, à noite nos reunimos aqui novamente, porque o dia é dele. Então tudo tem que ser feito para Ele. Mas ainda assim, queridos, como Jesus fez, domingo é dia de ter misericórdia. Domingo é dia de estender a mão. Domingo é dia de amar o perdido. Domingo é dia de cobrir aquele que está passando frio lá fora. Domingo é dia de orar por aqueles que estão morrendo nos atentados terroristas. Domingo é dia de fazer isso. Domingo é dia de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, apesar de guardarmos o domingo, separarmos o domingo para Deus, também entendemos que o domingo é para louvar a Deus. E se pudermos louvar a Deus fazendo ao bem àqueles que estão à nossa volta, faça isso. Faça isso. Alegre o Senhor com isso. E para terminar minha última aplicação, eu queria chamar a atenção, apesar de ser muito, muito sutil, pela fé, da confiança e da obediência desse homem. Imagina a situação, talvez de vergonha. Está no meio do templo, Jesus botou ele em pé na frente de todo mundo. Se eu peço para o irmão que ficar de pé, as pernas já chegam a tremer, né? Fulano, levanta a mão, as pernas já bambeiam. Se eu falo que vou chamar um para pregar, então ele sai correndo pela porta ali, só volta daqui um mês. Mas Jesus falou para o camarada: fique em pé. E diante de todo mundo, até então Jesus não era unânime, existiam muitas discussões acerca de Jesus, muitos embates. Ele confiou, ele creu, ele teve fé de que ele ia estender a mão e que ela ia ficar curada. Ele poderia ter tido vergonha, ele poderia ter desconfiado, ele poderia ter titubeado, ele poderia não ter crido. Pô, meu irmão está assim há anos, vem aqui nesse tempo um tempão, nenhum dos fariseus aí conhecem tudo de Bíblia, nunca tiveram poder para curar minha mão. Pô, apareceu Jesus agora do nada e mandou esticar a mão. Mas você vê que de forma sutil, esse homem,
teve uma atitude que eu queria que nós saíssemos daqui hoje meditando nela e que praticássemos isso durante a nossa semana. Ele teve fé, confiança e obediência. E é isso que Deus requer de todos nós, todos os dias. Fé, confiança e obediência. Nada mais, nada mais. Ou melhor, Ele quer tudo isso. Ele quer você inteiro. Ele quer a sua vida. Ele requer que você acorde de manhã com fé, confiança e obediência. Ele quer que você durma à noite com fé, confiança e obediência. É isso que Ele quer. É só isso. Eu sei que não é fácil. Mas que amanhã, ou hoje à noite, quando sairmos daqui, possamos colocar em prática fé, confiança e obediência. Porque Ele é digno. Amém, queridos? Deus te abençoe.